Queridos irmãos e irmãs, e todos nós, os que estão reunidos agora nesta assembleia, como também aqueles que de longe se põem diante da palavra de Deus, que todos nós possamos contar neste instante com a santa, doce, abençoada e graciosa presença de Cristo no meio de nós, para nos ajudar nas nossas muitas fraquezas, e que o Senhor possa operar sobre nós, trazendo liberdade, livramento aos cativos, aos oprimidos. Que o Senhor possa operar sobre as nossas vidas, curando os corações enfermos, quebrantados. Que Ele possa operar sobre nós, tomando sobre Ele as nossas enfermidades, os nossos pecados. Que Jesus Cristo possa, nesta noite, restaurar as vistas dos cegos, dar ouvidos de ouvir, dispensar a todos nós sua santa palavra. E que nós, irmãos, possamos sentir a presença do Senhor ao nosso lado. E que nós estejamos à vontade, apesar das nossas doenças, apesar das nossas fraquezas, que nós estejamos à vontade, porque Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar. Ele é o nosso socorro. Nele nós encontramos vida. Nele nós encontramos o amor. É ocasião de nós estarmos à vontade e aproveitarmos esta santa ocasião para fazer exames da nossa vida, como nos recomenda o próprio apóstolo Paulo. Examinai o homem a si mesmo. Que nós aproveitemos esta ocasião, irmãos. E nós só poderemos fazer estes exames, nós só poderemos examinar a nossa vida, primeiro, se Jesus Cristo estiver bem perto de nós. Então Ele nos ajudará. E Ele nos dará liberdade para que nós possamos fazer as reflexões que todos nós precisamos fazer, à luz da palavra de Deus. Muitas vezes, nós queremos examinar a nossa vida, considerando o que nós já fomos lá no passado. O que nós fizemos no passado não dá certo, irmãos. A nossa referência é a palavra de Deus. A nossa referência é Cristo. Portanto, nós só podemos examinar a nossa vida se nós estivermos em torno de Cristo. E aí cada um de nós pode fazer. E por que é que nós devemos fazer, então, estes exames? Por que é que nós devemos olhar para a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, olhar para a nossa vida? Para que nós possamos encontrar, se é que existem, caminhos tortuosos nas nossas vidas. Para encontrarmos, se é que existem, caminhos ásperos por onde nós ainda trilhamos. E se porventura, meu irmão, se porventura, minha irmã, nós encontrarmos neste dia, ou em qualquer outro que nós estivermos diante da palavra de Deus, se nós encontrarmos um caminho tortuoso, eu digo aos irmãos, não saia por aí tentando resolver este problema. Não saia por aí tentando colocar ordem na desordem da tua vida. Nós
Devemos querer colocar ordem, mas precisamos estar conscientes de que quem coloca a ordem na desordem da nossa vida é Cristo. Amém? Então, nós olhamos para a palavra, examinando a nossa vida, para ver se encontramos estes caminhos ásperos e tortuosos. E se o encontrarmos, o que vamos fazer? Correr para Cristo, para que Ele endireite. Meu irmão, minha irmã, se você sair da presença do Senhor querendo resolver estes problemas, não vai dar certo. Entregue a sua vida nas mãos de Cristo. Deixe que Ele seja o seu pastor. Sinta a sua presença no meio de nós. Ele veio para nos ajudar, para nos socorrer. Ele veio para nos salvar. Para transformar a nossa vida completamente. E nós precisamos dele, irmãos. A necessidade é mostrar o quanto nós precisamos de Cristo. Por quê? Porque além das nossas enfermidades, como disse o Espírito na palavra da exortação, nós vivemos num mundo bastante hostil. Se não bastasse as nossas enfermidades, nós ainda vivemos também num mundo de hostilidade, onde o que predomina é o espírito do engano. Do ponto de vista de Cristo, a terra é como se fosse um deserto. Mas, irmãos, eis que o nosso Deus, Ele plantou no meio desse deserto uma árvore boa. Ele colocou no meio deste terreno hostil a árvore da vida, que é Cristo. E o próprio Senhor Jesus falou para nós acerca desta árvore, no Evangelho segundo João, capítulo 15. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas escrituras. Evangelho segundo João, capítulo 15. A partir do versículo 1. Aqui nós encontramos, irmãos, o Senhor dizendo para cada um de nós: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Veja, irmãos, o nosso Deus colocou esta árvore no meio deste mundo. É a árvore da vida, é a videira verdadeira, cuidada, zelada pelo próprio Deus, que criou todas as coisas que estão no céu, na terra, em cima do céu, embaixo da terra. O próprio Deus cuida desta árvore que Ele colocou. Para quê? Para que nós pudéssemos nos achegar a ela. Para que nós pudéssemos nos alimentar na seiva que vem dela. Para que nós fôssemos enxertados nela. Como também o Espírito de Deus nos instruiu nesta tarde, no estudo promovido pela igreja. E então, ele diz que toda vara que está nele, que não produz fruto, o que acontece? O lavrador, que é Deus, ele vem e tira ela fora. Irmãos, é muito importante que nós consideremos a palavra e que nós iniciemos aqui as nossas reflexões. O Senhor está dizendo que existe nele, ou que são enxertadas nele, ou que se aproximam dele, algumas varas, que comem da sua comida, que bebem na sua mesa, que se alimentam nele, mas que de repente não produzem frutos. É importante, então, que todos nós possamos examinar
Estamos em Cristo? Estamos. E os frutos? Já aparecem nessas varas? E se não aparece, é grave e é séria a situação, irmãos. E quando nós falamos de frutos, a palavra de Deus não está dizendo de obras que nós fazemos por aí ou por ali. São de frutos que vêm do próprio Espírito de Deus. São frutos que vêm da árvore. Não são frutos que nascem dos galhos. São frutos que vêm da árvore. São os frutos do Espírito. São frutos de amor. São frutos de paz, de paciência, de longanimidade, de fé. Meu irmão, minha irmã, todos nós, ao olharmos para a palavra, precisamos observar se estes frutos estão presentes na nossa vida. E não se trata da vida apenas religiosa. Trata-se, sobretudo, da vida familiar, da vida social, da vida profissional. Em todos os aspectos da vida, existem frutos que vêm desta árvore. Cada um de nós faz o seu exame, sabendo que se não há, o que pode acontecer, irmãos? Se não há, o lavrador pode vir e tirar este galho fora. Porque o galho estaria ocupando um lugar de forma inútil naquela árvore. E é Deus quem tira, viu, irmãos? Ele põe, ele tira. Como já fez ao longo do tempo. Mas se tem fruto, se nós estamos nesta árvore e começam a aparecer os frutos, o que é que acontece? Vem o lavrador e ele vai limpando esses galhos que já estão produzindo algum fruto. Para quê? Para que este galho produza ainda mais. Para que este galho seja mais abundante enquanto ligado a esta árvore da vida. Para que este galho possa gerar cada vez mais frutos. E eu repito aos irmãos, não são obras que nós fazemos com as nossas mãos. São frutos que vêm da árvore. Frutos de amor. Como é que ele limpa os galhos? O Senhor diz no versículo 3. Ele falou aos apóstolos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como é que ele vai nos limpando, então, para que nós possamos dar mais frutos? Pela sua palavra. É pela palavra que ele opera sobre nós. Pela palavra que ele fortalece os galhos. Pela palavra ele vai limpando a sujeira dos galhos. Pela palavra ele vai tirando dos galhos a ociosidade, a preguiça, o desinteresse. Pela palavra ele vai despertando o galho, para que ele possa se tornar cada vez mais efetivo, cada vez mais produtivo naquela videira. Amém? Ele prossegue no versículo 4, dizendo, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, o Espírito de Deus nesta igreja, ele tem falado para nós e trazido para todos nós uma doutrina, uma ciência, um pensamento que está muito acima das igrejas. Está muito acima dos homens. Se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos perceber que não somente eu, mas qualquer outro que ocupa esta tribuna e este púlpito,
tem falado de uma doutrina que está acima da igreja. Ou seja, nós não falamos de igrejas. Por que isso é importante? Porque nós precisamos deixar de lado a roupagem antiga, o pensamento religioso que nos moveu ao longo de um tempo. É preciso que nós deixemos de lado a postura religiosa que os homens praticam desde o princípio. Irmãos, não se trata de frequentar igrejas. Não estamos dispensando a assembleia. Não estamos dizendo que é inútil o que nós estamos fazendo. Não estamos dizendo que é inútil aquilo que nós estamos fazendo. Mas a palavra de Deus está nos chamando para darmos um passo a mais no caminho da fé. Qual é esse passo? Ter uma comunhão com Jesus. Ter uma firme aliança com Ele. Veja que ele diz aqui no versículo 4, estai em mim e eu em vós. Os irmãos percebem? São duas coisas que precisam acontecer. Nós precisamos estar em Cristo e Cristo precisa estar em nós. Por causa da vaidade religiosa, muitas vezes nós achamos que já estamos em Cristo simplesmente porque frequentamos uma igreja. Ou porque fazemos alguns sacrifícios, ou porque fazemos algumas obras, ou porque fazemos algumas ofertas, ou porque exercemos um ou outro sacerdócio. E então a vaidade religiosa faz com que a gente pense que a gente já está em Cristo. Tudo bem, talvez esteja, ninguém pode fazer juízo disso. Mas a palavra de Deus diz, olha, estai em mim e eu em vós. As duas coisas precisam acontecer. Então, mais uma vez, nós precisamos examinar a nossa vida. Cristo está em mim? Cristo habita o meu coração? Quando eu deixo a assembleia e retorno para a minha casa, Cristo vai comigo? Ao deixar a assembleia e retornar para a vida secular, para a vida temporal neste mundo, Cristo me acompanha? Ou eu ainda tenho me encontrado com Cristo apenas na igreja? Os irmãos percebem? São duas situações, irmãos. Está em mim e eu em vós. E então, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se nós não estivermos em Cristo, irmãos, não tem amor. Se nós não estivermos em Cristo e Ele em nós, não tem paciência. Se eu não estiver em Cristo e Cristo em mim, não há fé. Não há vida. Não há esperança. E não haverá ressurreição para os mortos. Os irmãos percebem? Estou em Cristo e Cristo está em mim? Eis a pergunta. Se nós estivermos com Cristo e se Ele habitar em nós, haverão frutos. Eu sou a videira, vós as varas, versículo 5. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Eis a palavra. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada que seja útil do ponto de vista de Deus. Sem Cristo, a vida é a desordem que sempre foi. É o caos que sempre foi. Por isso, irmã, nós temos uma extrema necessidade de aliança com este Cristo, de recebê-lo no nosso coração. Nós precisamos de Jesus mais do que do ar que nós respiramos. Quanto tempo, meu irmão, quanto tempo, minha irmã, você consegue ficar sem respirar? 1 minuto?
Pois tenha certeza que por causa das nossas enfermidades e por causa da hostilidade deste mundo, nós não podemos ficar menos de 1 minuto sem Cristo. Percebem como nós precisamos deixar a postura religiosa de lado? Precisamos ser salvos dela. Porque na postura religiosa, nós temos um dia na semana para encontrar o Senhor. Na postura religiosa antiga, nós vamos à igreja uma vez por semana, fazemos ali os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, e está tudo bem. Mas do ponto de vista de Cristo, irmãos, todos nós, cada um de nós precisa dar um passo a mais nessa caminhada da fé. Qual é esse passo a mais? Deixa Cristo entrar no teu coração. Deixa Cristo entrar na tua vida. Como a palavra de Deus diz lá no Apocalipse, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e vou cear contigo. E eu e o meu Pai faremos morada na tua casa. Nós precisamos receber este Cristo para levá-lo conosco onde quer que nós possamos chegar. Para que aonde a planta dos nossos pés chegar, chegue ali também este Cristo. Onde quer que a gente esteja, esteja lá o amor, esteja a mansidão, a fé, a esperança e todas as obras do Espírito de Deus. Amém? E se eu não estiver em Cristo? E se eu não receber Cristo? Olha a gravidade da palavra, irmãos. Olha a gravidade. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Percebem, irmãos, o que é uma vida sem Cristo? E qual será o fim de uma vida sem Cristo? Irmãos, não vos digo estas coisas, e a palavra não nos fala destas coisas como que para nos ameaçar. Não se trata de ameaça. Trata-se de um trabalho do Espírito de Deus para nos convencer da necessidade que nós temos de sermos enxertados na videira da vida. De comermos nela, de bebermos nela, de dormirmos nela, descansarmos nela, nos abrigarmos nela. Não se trata de ameaça. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Mais uma vez eu quero dizer aos irmãos, existem duas situações. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, são duas situações de novo. Existem pessoas que interpretam a Escritura do jeito que querem. E aí eles dizem assim, não, mas o Senhor disse que se nós pedirmos a Ele tudo o que nós quisermos, Ele fará. Não é bem assim. Existem estas circunstâncias que precisam ser cumpridas antes. Quais são? Eu preciso estar em Cristo e Cristo precisa estar em mim. Irmãos, nós ainda não compreendemos direito o que é isso. Por isso, muitas vezes, nós vamos orar e pedimos, Senhor, mas o Senhor não atende. Por qual razão o Senhor não atenderia as nossas súplicas? Por qual motivo? Mais uma vez, precisamos examinar as nossas vidas. Mas eu pergunto, por qual motivo o Senhor não nos atenderia se a palavra diz que Ele atende? Nós precisamos estar em Cristo e Cristo precisa estar em nós.
O reformador protestante Martim Lutero, ao fazer uma abordagem sobre isso, ele diz que isso é tão sério, tão grande, que uma vez que o homem recebe Cristo no seu coração, uma vez que ele está com o Senhor e o Senhor está com ele, o homem, ele é colocado numa posição tal que é como, viu? É como se ele passasse a dar ordens a Deus. Porque aquilo que ele vai pedir para Deus, Deus vai fazer. Veja a posição em que nós podemos estar se Cristo estiver em nós. Ele nos eleva a uma condição tal que nós vamos dizer para Deus, Senhor, faça isso. E Deus fará. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Se você estiver em Cristo e Cristo estiver na tua vida, você vai chegar você vai chegar diante do trono e dizer, Senhor, por misericórdia, compadeça lá do meu marido. O Senhor vai te ouvir. Compadeça lá da minha esposa. Olhe pelos meus filhos. Abençoe a minha igreja. E o Senhor vai fazer, irmãos. Veja a posição em que nós podemos chegar. Não estamos dizendo que nós passamos a dar ordem a Deus. Mas é uma posição tal, como se nós pudéssemos dizer ao Senhor, faça isso, faça aquilo, e o Senhor faria. Amém? Cristo nos eleva a esta condição. Ele abre as portas para que nós cheguemos ao trono de Deus. E falemos com aquele que criou todas as coisas. Nisto, ele diz no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Irmãos, querem dar glórias a Deus? Se nós queremos glorificar a Deus, como é que nós podemos glorificar a Deus? Dando os frutos que vêm desta árvore. Queremos ser discípulos de Jesus? Como é que nós vamos ser discípulos de Jesus? Usando uma certa roupa? Fazendo um determinado tipo de oração? Exercendo algum sacerdócio? Algum dízimo, algum jejum, algum sacrifício, alguma oferta? Não, irmãos. Como é que nós seremos discípulos efetivamente de Cristo? Estando ligados desta árvore. Recebendo Ele no nosso coração. Produzindo os frutos do Espírito. Assim nós seremos discípulos. E todos nós estamos sendo chamados para ser discípulos deste Senhor. Desde os mais pequenos, desde os mais novos, até os mais velhos. Mas pastor, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Não importa. Eu já andei tão equivocado, já fiz tantas loucuras. Não importa. Se ouviu hoje o chamado do Senhor, corra para Ele. Ouviu a voz do Senhor hoje? Não endureça o seu coração, diz os Salmos. Corra para o Senhor. Ele vai te receber. E vai te abençoar. A passagem ela é belíssima. Daria para falarmos tantas coisas. Versículo 9, ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Irmãos, é uma fonte de amor que está derramada sobre todos nós. Não foge disso, porque nós não temos outro lugar para ir.
permanece nesse amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus, meu irmão? Ame. Ame. Não tem uma outra tarefa, pastor? Não tem. Não tem. Versículo 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Irmãos, o Senhor ainda quer nos dizer muitas coisas. E Ele ainda quer nos revelar muitas coisas. E Ele chega a nos chamar de amigos. Nós que o desprezamos, nós que não procurávamos por Ele, nós que estivemos por algum tempo mergulhado na escuridão deste mundo, andando como andam a humanidade inteira, jogado de um lado para outro, por ventos de doutrinas e de paixões. De repente, este Senhor chega para nós e nos chama de amigos. E diz, olha, eu tenho muito a te dizer, eu tenho muito a te falar, e eu tenho muito a te ensinar sobre esta vida temporal e secular. Não, sobre aquilo que eu vi junto do meu Pai. Se nós permanecermos neste amor, o Senhor ainda nos ensinará muitas coisas, irmãos. Ele já tem nos ensinado muito, mas eu costumo dizer que o Senhor tem levantado apenas uma pontinha do véu. E às vezes nós já nos emocionamos e ficamos deslumbrados com todas as suas revelações. E ainda é muito pouco. Existe uma riqueza muito grande que Jesus Cristo quer dividir comigo e com você, meu irmão. Não se afaste disso. Não abra mão disso. Não fuja. Olha o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Olha só, ele diz, não foram vocês que me buscaram, não foram vocês que me encontraram, não foram vocês que me procuraram, mas eu busquei vocês, eu encontrei vocês, eu trouxe vocês até aqui. Eu vos escolhi, eu vos amei primeiro. E dei nome a cada um de vocês. Eu dei um nome para cada um de vocês. Do ponto de vista humano, irmãos, nós nem queríamos estar aqui. Do ponto de vista do coração, da carne, do homem exterior, nós nem queríamos estar aqui. Nós teríamos outras coisas mais importantes para fazer lá fora. Outras coisas muito mais interessantes. Mas isso aqui não é apenas um corpo de carne. Aqui dentro existe um outro homem, um homem interior.
que tem sede de Deus, que tem sede de Cristo. Existe aqui dentro aquele sopro de Deus. Sabe lá, irmãos, quando Deus fez o homem, Ele não soprou nas narinas para que o homem vivesse? Aquele sopro foi dado a cada um de nós. Aquele sopro está vivo aqui dentro. E este sopro tem necessidade de comida eterna. Tem necessidade de comida espiritual. Tem necessidade de água espiritual. Por isso Jesus nos trouxe até aqui. Por isso Jesus nos amou. Por isso Jesus morreu numa cruz. Para que este homem interior fosse salvo. Para que o cemitério não fosse o nosso fim. E Jesus passou por todas as coisas que nós passamos. Experimentou a morte como um dia vamos experimentar, mas Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E todo aquele que nele crê, ressuscitará também. Amém? Ressuscitará pelo poder de Deus que o tirou da morte. Então Ele nos nomeou. Para quê? Para que a gente possa ir e dar fruto. E para que este fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E olha, irmãos, só para nós concluirmos, Ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém? Nós vamos adiante, irmãos. Nós vamos adiante nesta caminhada de fé. Clamando ao Senhor que se faça presente na nossa vida e no nosso coração. Todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Pode ser que daqui a pouco o mundo comece a nos odiar. Talvez o mundo ainda não nos odeie. Mas pode ser que daqui a pouco o mundo comece a nos odiar por causa deste Cristo. E se isto acontecer, não é para temor, não é para escândalo, é para certeza de vitória. É para permanecermos firmes. E quando isso acontecer, lembremos que o mundo odiou primeiro ao nosso Senhor. E fez o que fez com o nosso Senhor. Por isso ele diz, sabeis, vós, que o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se fizeram o que fizeram com o seu Senhor, poderão fazer convosco também. Mais uma vez eu quero dizer aos irmãos, não estamos falando destas coisas para ameaçar ninguém, nem para amedrontar. É para termos a necessidade, é para termos um entendimento do quanto nós necessitamos de Cristo. Cristo já venceu. Se nós estivermos com Ele, venceremos também. Amém? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. E nós louvamos e exaltamos o seu nome pela oportunidade que nos deu de fazer as reflexões. Se de repente o Senhor encontrar coração quebrantado, se de repente Ele encontrar coração arrependido, que Ele possa agir misericordiosamente, perdoando os nossos pecados e as nossas maldades, hoje e sempre. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei.
sus